Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Conexão para mais um projeto Iniciação, programa de número 103. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí, começando mais um encontro, mais um programa do nosso projeto Iniciação. Hoje, dia 27 de abril, de 2024, estamos aí iniciando. Sempre lembrando para todos que estão aqui, que o nosso encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais: os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, Teosofia, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, E, evidentemente, abrangendo os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações de valores importantes para a finalidade. Outra finalidade do encontro fundamental é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários. Sempre lembrando que o processo de desenvolvimento da nova civilização é um projeto cuja tônica está baseada na civilização ocidental, e especificamente no Brasil. O Brasil, conforme o professor Henrique de Souza, é o berço da nova civilização, a pátria do Avatar Maitreya. Isso patrimônio da ordem de Cristo. Veja bem que importante tudo isso. Isso não acontece por acaso. É a ação da lei cósmica justa e perfeita. O Brasil é melhor do que outros países? Claro que não. O Brasil, todos nós somos seres humanos. Mas o ciclo agora na América do Sul, aqui, tendo o Brasil como centro de irradiação desses conhecimentos para a formação de uma nova civilização. Portanto, aí está a responsabilidade que o povo brasileiro tem na condução do seu país, rumo a este projeto extraordinário que o nosso mestre indica no ano 3005, onde, pela determinação da lei justa e perfeita, deverá iniciar-se realmente uma nova civilização na face da Terra. E assim está escrito, assim está dito pela lei universal, e deverá acontecer indubitavelmente. Muito bem. Então, nós aqui falamos sobre o projeto Iniciação, sempre é o nome do nosso programa. O projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida. Para desenvolver esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Veja bem, conforme os mestres indicam, é impossível uma pessoa seguir o caminho da iniciação sem estar filiada a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que ela mais lhe agradar. Existe aí uma série de escolas iniciáticas, no Brasil e no mundo, Então, a pessoa só escolher. De nossa parte, nós indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose como uma porta aberta para aqueles que queiram fazer o desenvolvimento do seu projeto de iniciação. Como é que a pessoa pode fazer para se encontrar com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples. É só entrar numa ferramenta de busca da internet, uma busca, qualquer um, e digitar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. No site, é só buscar, vai encontrar a indicação de todos os departamentos que existem no Brasil e no mundo. É só clicar, lá vai encontrar endereço, e-mail, telefone, endereço, tudo lá certinho, a respeito do departamento. A pessoa escolhe um departamento, evidentemente que seja da sua cidade ou próximo à sua cidade, e pode, então, iniciar o seu projeto de iniciação, fazendo o primeiro grau, que é o grau peregrino,
que já está em andamento em todos os departamentos no Brasil, né? A gente tem notícia disso. Mas ainda dá tempo ainda da pessoa ainda ir e se engajar nesse processo de iniciação no grau peregrino. Depois do grau peregrino, existem mais 4 graus, dos quais, e perfazendo esses 5 graus no total, a pessoa tem o direito de ingressar na Sociedade Brasileira de Hipnose e tornar-se membro efetivo. Daí ela pode participar de reuniões, de ritualísticas, de palestras internas e externas, de todos os eventos, né? Sejam internos ou externos. Aí, então, e além do mais, isso é muito importante, ela tem a possibilidade e o direito de ler as revelações do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? Que todo departamento tem uma cópia dessas revelações, são fantásticas. Né? Então, aí está um convite para todos aqueles que desejam fazer o seu projeto de iniciação e um convite também para que façam na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós estamos aqui seguindo o nosso projeto, né? O nosso programa Projeto de Iniciação, falando justamente sobre a vida e obra de Helena Petrovna Blavatsky. O tema é esse. Helena Petrovna Blavatsky, vida e obra. Vamos apresentar hoje a quarta parte deste grandioso, né, cenário que é justamente a vida e obra de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui, então, reiniciando a nossa caminhada, né? Reiniciando a nossa caminhada, nós vamos dizer o seguinte, veja bem, foi recomendado à senhora Blavatsky que persuadisse o coronel Henry Steele Olcott a cooperar com ela na formação da sociedade. Então, aqui diz nas indicações, né, dos livros, etc., que ela recebeu uma recomendação para trazer o coronel Henry Olcott para colaborar com ela. Mas nós podemos entender de outro modo, né? Nada acontece por acaso. O coronel Henry Steele Olcott já foi colocado ali, naquele ponto, com o destino específico de tornar-se companheiro filosófico de Helena Petrovna Blavatsky e realizar essa obra grandiosa. Né? Então, o coronel Olcott era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública da América. E tanto ele como Helena Blavatsky, tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres lhe haviam confiado. Realmente, eles começaram esse trabalho e foram até o fim juntos, sim, não se separaram filosoficamente desse trabalho. Eles não eram casados, vamos deixar bem claro. Não eram um par de cônjuges, de casados, não, eles eram amigos, irmãos, em filosofia, e trabalharam juntos durante toda essa parte das suas vidas para o esclarecimento da humanidade com relação ao conhecimento iniciático das idades. Muito bem. 1879, uma data muito importante. Ambos, Blavatsky e coronel Olcott, foram para a Índia e construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho. A sociedade expandiu-se rapidamente de país em país. Sua afirmação de serviço pró-humanidade, a amplitude de seu programa, a clareza e a lógica de sua filosofia e a inspiração de sua orientação espiritual ecoaram de modo convincente muitos homens e mulheres que lhe deram mais firme apoio. Helena Petrovna Blavatsky foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela era instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegada a incumbência de organizar a sociedade.
o que ele fez com notável eficiência. Então, a HPP, ela trabalhou justamente como veículo da obra, né? E o coronel Olcott, ele justamente trabalhou no sentido de sedimentação da instituição da Sociedade Teosófica, né? Ele fazia todos os acertos, né, sociais, etc., né, para dar suporte ao trabalho de Blavatsky, né? Como era natural, esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente, especialmente Blavatsky. Mas isso aí é indubitável, né? Todo mestre, isso faz parte da história da humanidade. Todo mestre começa a ensinar, os discípulos vêm, claro que vêm os discípulos curiosos também, né? Junta muita gente, mas, inevitavelmente, na história da humanidade, é mostrado que chega num determinado momento que os mestres são agredidos, são injuriados, são perseguidos, e como um exemplo máximo que a gente pode ter foi justamente o Jesus, né? Que foi, inclusive, crucificado. Apesar de toda a sua bondade para com seus irmãos, né? Ele foi crucificado de maneira vil, né? Mas a HPB estava preparada para o sacrifício. Ela já veio preparada para isso, né? Ela não nasceu por acaso. Ela veio com essa missão de ser veículo da obra do Eterno na face da Terra, sendo veículo dos grandes mestres que vivem nos altos níveis de espiritualidade do nosso universo, né? Muito bem. Como escreveu no prefácio de A Doutrina Secreta, está acostumada às injúrias e em contato diário com a calúnia, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Ela nunca revidou, nunca respondeu, nunca fez nada disso, nunca odiou ninguém por isso, apenas ignorava. Ela ignorava tudo isso, né? E o importante é que, por exemplo, Jesus foi crucificado, né? E outros tantos mestres foram martirizados. Eram homens, né? A Helena viveu num tempo que não iam crucificar ninguém, né? Não havia mais ambiente para isso. Ainda mais sendo uma mulher. Ora, qual é a crucificação que se pode fazer com uma mulher? É justamente na parte moral. Então, ela foi crucificada na parte moral. Afirmavam que ela não tinha moralidade, que ela era enganadora, que ela enganava todo mundo, que o trabalho dela não tinha valor algum. Isso foi... E gente importante, da ciência. Gente importante, cientistas da ciência acadêmica, falando essas coisas sobre a mestra Helena Petrovna Blavatsky. Eu nem vou contar aqui o que ela sofreu nesse processo de ataque à sua moralidade, porque é muito duro falar sobre isso, mas é um cenário apavorante. O que eles fizeram com a Blavatsky, uma coisa inimaginável. Se eu contasse aqui, ia causar uma celeuma muito grande e uma revolta. Então, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque não cabe no programa isso, né? Especificar essas coisas. Mas ela foi muito agredida, né? A fase mais brilhante e produtiva de Helena Petrovna Blavatsky foi talvez a que se passou na Inglaterra, entre os anos de 1887 e 1891. Então, essa foi a fase mais interessante da vida dela, de 1887 e 1891. É isso? Ela esteve na Inglaterra. Inclusive, na Inglaterra, ela publicou, em Londres, ela publicou uma revista chamada Lucifer. Imagine só, hein? Naquele tempo, alguém publicar uma revista com o nome de Lúcifer. Isso é impensável, né? Lúcifer, a religião, é o demônio, Satanás, a coisa pervertida do universo. E ela pôs, como ela sabia exatamente a história verdadeira de Lúcifer, e nós sabemos, né? Então ela pôs o nome da revista de Lúcifer. Veja bem que coisa interessante. Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas, em 1885,
acerca dos fenômenos que ela produzia, assim como dos ataques desfechados pelos missionários cristãos da Índia, já haviam em parte desaparecido. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender à correspondência, somava-se a sua tarefa de formar e instruir discípulos capazes de dar prosseguimento à sua obra. Então, além de transmitir conhecimento, ela tinha essa preocupação de formar discípulos que continuassem a sua obra, né? No futuro e no presente, naquele presente também, continuassem por diversos lugares do planeta, em diversas instituições e assim por diante, né? Para este fim, organizou, com a aprovação oficial do presidente, Coronel Olcott, a seção esotérica da Sociedade Teosófica. Em 1890, contava-se em mais de 1 milhar o número de membros que se achavam sob a sua direção em muitos países. Então, ela fez esse trabalho imenso de tentar, evidentemente, expandir esse conhecimento por todas as partes do mundo ocidental. Devemos saber que ela fez um trabalho extraordinário no século XIX, trazendo todo esse conhecimento do Oriente para o Ocidente e expandindo nos meios de comunicação naquela época, né? Nos meios que era mais escrita, né? Os meios de comunicação funcionavam pela escrita, quando não existia rádio, nem TV, nem internet, nem nada disso, né? Então era pela escrita, né? Ou então pela comunicação direta, através de palestras, reuniões, e assim, congressos, e assim por diante, né? Então, a doutrina secreta se define por seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais. O primeiro ponto da doutrina secreta é o seguinte, né? Mostra que é possível obter uma percepção de verdade das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Então, veja bem, isso aí já é um caminho que ela abriu, né? É possível a gente perceber as verdades universais pelo estudo comparativo, analisando a cosmogonia dos antigos. Estou estudando as antigas revelações, os antigos pareceres e ensinamentos dos antigos, da Índia, principalmente, para tirar conclusões preciosas naquele momento preciso do século XIX, né? No segundo ponto a respeito da doutrina secreta, ela proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. Indescritivelmente, né? A ciência inicial das idades mostra a progressividade da evolução das raças humanas de uma maneira diferente, de maneira cósmica. A ciência oficial mostra de uma maneira orgânica, física densa, né? Bem restrita aos conhecimentos humanos, né? Ainda ínfimos, né? Mas a ciência iniciática das idades, não. Ela proporciona um vasto caminho para a decifração dessa verdadeira história das raças humanas. O terceiro ponto da doutrina secreta, né? Levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. Isso é muito simples, levantar o véu. Então, tudo que nós deveríamos saber está oculto por um véu. Então, é por isso que fala-se muito que saber o oculto é desvelar. Desvelar significa tirar os véus que nos separam da verdade. E isso aí, esse terceiro ponto, nos indica isso, que o terceiro ponto da doutrina secreta, o objetivo da doutrina secreta, é levantar esses véus da alegoria, do simbolismo, né? Da fala simbólica e revelar a beleza da verdade que existe por trás de tudo, né? Tanto que o nosso mestre cita até uma citação de Paulo de Tarso, né, que ele citou nas suas epístolas, né? Existe a letra que mata e o espírito que vivifica. A letra mata. Tanto que na Índia,
desde tempos imemoriais, é dito, sempre foi dito, que é impossível falar ou escrever a verdade. É impossível alguém falar sobre a verdade diretamente para um discípulo. E é impossível alguém escrever o que é a verdade nas umas linhas de um livro. Isso é impossível. Então, a gente vai perguntar, bom, mas se é impossível um mestre me falar o que é a verdade, e se é impossível alguém escrever num livro o que é a verdade, como é que eu vou saber a verdade? É muito simples. É isso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Assim estava no frontispício, né, do templo de Delfos, lá na antiguidade. Né? Então, conhecer a si mesmo, autoconhecimento. Por isso que a base, por isso que o princípio todo é o princípio do autoconhecimento. Nós vamos conhecer a verdade aonde? Alguém vai nos revelar? Algum mestre vai nos dizer o que é a verdade? Não. A verdade vem através do autoconhecimento. Cada um tem que descobrir a verdade dentro de si mesmo. É um trabalho pessoal. Tanto que Jesus, o Cristo, relembrando, Jesus, o Cristo, na frente de Pilatos, ele passou por essa situação, né? Ele dizia que falava sobre a verdade, e Pilatos, que ouvia muitas as histórias, naquele momento, muito anterior à crucificação do Cristo, o Pilatos perguntou para ele, fez uma pergunta para ele, que está no Evangelho. O Pilatos perguntou, afinal, o que é a verdade? Pilatos perguntou para ele, né? Afinal, o que é a verdade? E o que Jesus respondeu? Nada. Jesus ficou em silêncio. Em silêncio. Cada um pode tirar as suas próprias conclusões a esse respeito. Por que Jesus ficou em silêncio? Eu tirei as minhas conclusões e vocês vão aceitar ou não. Isso. Eu não li isso aí. Eu tirei essa minha conclusão. Essa conclusão é minha, a respeito do silêncio de Jesus. E cada um vai concordar ou não. No meu ponto de vista, Jesus teria dito mentalmente a Pôncio Pilatos: você quer conhecer a verdade? Então vá atrás dela. Jesus mentalmente ele emitiu este ensinamento para Pilatos. Você está querendo saber a verdade? Então não venha perguntar para mim. Vá atrás dela. Isso. Tanto que um eminente mestre na Antiguidade do Oriente, ele dizia, né, que ele estava buscando a verdade. E a verdade estava buscando ele também. E que, inevitavelmente, eles um dia se encontrarão. Lao Tse falava isso, o grande filósofo Lao Tse. Ele dizia, eu busco a verdade, e a verdade me busca também. E um dia, inevitavelmente, nós nos encontraremos. Lao Tse, fantástico, né? Essa afirmação. Muito bem. Como quarto princípio da doutrina secreta, como deixou Blavatsky, apresenta o intelecto ávido, a intuição e a percepção espiritual, os segredos científicos do universo, para a sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. Sempre lembrando, né? A gente fala em segredo, mas não existem segredos no universo. Vamos falar claro? Não existe nada de secreto. É tudo absolutamente claro, acessível. Agora, é secreto por quê? Porque torna-se oculto. Oculto por quê? Porque a nossa personalidade impede que nós observemos realmente a natureza essencial da verdade. Então, aquilo que está oculto não por disposição do eterno, da lei. A lei não nos oculta nada. Nada é secreto. Agora, é segredo, é oculto por causa dos véus que a nossa personalidade coloca em cima do verdadeiro conhecimento. Então, por isso que o princípio todo de conhecer a verdade é o autoconhecimento e o desvelar, o tirar os véus que encobrem a verdade e nos separa dessa verdade. HPB faleceu em 8 de maio de 1891. Olha só. Faleceu em 8 de maio de 1891. É o dia hoje consagrado ao dia do Lótus Branco. 8 de maio é o dia do Lótus Branco. Ela deixou à posteridade o grande legado
de alguns pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Foi uma obra extraordinária. Se bem que ainda hoje tem gente na filosofia que tem títulos e mais títulos de filósofos, não sei o que lá, né? E afirma que a HPB enganou as pessoas. Tem gente que fala isso. Ditos filósofos. Gente que diz que é filósofo, né? Eu não vou citar nomes, né? Evidentemente. Mas tem gente que se diz filósofo e diz que a HPB enganou a humanidade. Isso faz parte da ignorância humana. É claro que essas pessoas, esses ditos, entre aspas, filósofos, terão a oportunidade futura de encontrar o caminho do autoconhecimento. Não é verdade? Então, não para por aí. Eles vêm com nessa fase da vida para conhecer a filosofia no aspecto profano, no aspecto acadêmico. Depois, a lei justa e perfeita lhe dá oportunidades para eles conhecerem, na verdade, a filosofia no sentido transcendental. Então, eles verão que vão chegar à conclusão que a HPB não enganou ninguém. Ela foi veículo dos mestres nesse trabalho para trazer a verdade para o mundo objetivo. Né? Muito bem. Ela abriu as portas, há tanto tempo cerrada, dos mistérios. Revelou uma vez mais a verdade sobre o homem e a natureza. Deu testemunho da presença na Terra da hierarquia oculta que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas, porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas a que todos devem ascender. Então, realmente, Helena Blavatsky foi um farol iluminando o caminho daqueles que pretendem ascender para as formas mais altas de entendimento da ciência iniciática, para o entendimento das leis universais, para o entendimento da obra do eterno. Isso é muito importante. Ela foi um trabalho importantíssimo que Blavatsky fez para o mundo. Até hoje não reconhecida por milhares de pessoas, mas um dia ela será cultuada, será adorada e respeitada pela humanidade. Ela será um dia respeitada pela humanidade pelo trabalho que ela fez de maneira geral. Né? Muito bem. Nós vamos, então, continuar o nosso programa aqui de estudos a respeito de HPB, nessa parte 4, e vamos ver exatamente aqui muitos aspectos de como foi escrita a doutrina secreta. Como foi escrita a doutrina secreta? Aí está um grande enigma, né? Um grande enigma para todos. Como foi escrita a doutrina secreta? Nós devemos dizer, salientando mais uma vez, que a HPB ela não se diz autora da doutrina secreta. Ela se diz veículo dos mestres para difundir esses conhecimentos na face da Terra. Ela esteve nos mundos internos, viajou pelo mundo inteiro, esteve na Índia, esteve nos mundos internos. Ela foi aos mundos internos e recebeu o amparo e a cooperação de grandes mestres e instrutores, e por isso, então, ela foi eleita, devido à sua alta espiritualidade, como mestra, para veicular esses conhecimentos para os seres humanos. Isso é muito importante, então. Isso um dia será reconhecido. Um dia será reconhecido. Basta lembrar que Einstein leu a doutrina secreta. Isso não se comenta. Einstein e muitos outros mestres, gênios, leram a doutrina secreta. Isso não é comentado porque não interessa à ciência comentar esse tipo de coisa, não. Mas ele leu, Einstein leu. Muito bem, estudava isso. Né? Vamos ver agora um ano específico, 1879, justamente nesse ponto para o esclarecimento de como foi que a doutrina secreta foi escrita. Isso. 1879, Helena Petrovna Blavatsky principiou a desbravar o terreno para seu novo livro na sexta-feira, 23 de maio de 1879. O coronel Olcott preparou-lhe um esquema para esta obra.
com ideias tão rudimentares como as que podiam originar-se de quem não pretendia ser um autor. Então, Alcott deu uma base para ela, deu uma sugestão. Em 25 de maio, ele mesmo ajudou Blavatsky a escrever o prefácio do novo livro. Ele ajudou Blavatsky a escrever. E na quarta-feira, 4 de junho, ajudou Blavatsky a terminar o prefácio. Então, o coronel Alcott sempre trabalhou junto com ela, dava todo apoio para o trabalho dela. Durante vários anos, nada mais se fez, porque Blavatsky e o coronel Alcott estavam seriamente ocupados em organizar a Sociedade Teosófica na Índia, com seu esforço pessoal, editando a revista O Teosofista e atendendo a volumosa correspondência. Quer dizer, elas estavam formando essa revista de Teosofista, o Teosofista, e também atendia uma enorme correspondência, que era o meio de comunicação naquela época. Né? Agora, vamos ver aqui o ano 1884. Vamos ver o que aconteceu nesse ano. Hein? No Teosofist, essa revista, né? Suplemento de janeiro, apareceu um aviso sobre a doutrina secreta. Uma nova versão de Isis sem véu. O aviso dizia: numerosas e urgentes solicitações vêm chegando de todas as partes da Índia para a adoção de um plano que põe a matéria contida em Isis sem véu, ao alcance daqueles que não dispõem de recursos para adquirir de uma só vez obra tão custosa. Claro, os livros não deviam ser caros antigamente, né? Devido à dificuldade da impressão, de distribuição, etc. Né? Por outro lado, muitas pessoas, considerando demasiado confuso o esboço da doutrina exposta, clamam por maiores luzes e, naturalmente, não havendo compreendido os ensinamentos, supuseram erroneamente que estava em contradição com as revelações posteriores, sendo estas últimas de todo mal interpretadas em não poucos casos. Por isso, a autora, a conselho de alguns amigos, propõe-se a editar a obra em uma forma melhor e com mais clareza para entregas mensais. Tudo o que há de importante em Isis sem véu, para a perfeita compreensão dos temas ocultos e filosóficos ali tratados, será conservado, mas reformulando-se o texto de maneira tal que os materiais relativos a determinado assunto se agrupem e se articulem o mais possível. Quer ver, era muito importante essa articulação na forma de expressão, na forma de escrever, na forma de mostrar os pensamentos, que são tão difíceis de se entender. Imagine escrever todas essas coisas de maneira que seja absorvida pelo público em geral. Né? Serão apresentadas muitas informações, eles afirmaram, né? Adicionais aos temas ocultos, informações que não era aconselhável dar ao público na primeira edição da obra, mas que tiveram o caminho preparado nos 8 anos discorridos, especialmente com a publicação do The Occult World, o mundo oculto, no budismo esotérico, e de outras obras teosóficas. Encontrar-se-ão também sugestões que virão lançar luz sobre muitos ensinamentos contidos naquelas obras e até agora mal compreendidos. De acordo com o plano traçado, cada entrega constará de 77 páginas, no oitavo, 25 páginas, mais do que cada 20ª parte do livro integral, devendo se completar dentro de 1 a 2 anos. Então, houve um plano para a edição do livro de maneira sequência, continuada, a fim de dar maior tornar a obra mais compacta. Né? Isso aí fazia parte da metodologia da época. Né? No princípio desse ano, justamente de 1884, a senhora Blavatsky escreve ao senhor Sinnett, que foi um dos colaboradores dela, dizendo-lhe que, tendo ele, em sua obra, O Budismo Esotérico, de 1883, dado ao mundo algumas migalhas das genuínas obras doutrinas ocultas, não era, contudo, senão fragmentos que não deviam ser tomados pelo todo.
Apesar de bastante enferma, ela estava doente, ela estava disposta a passar outra vez noites em claro para reescrever toda a matéria de Isis sem véu, sob o título de Doutrina Secreta, passando a 3 ou 4 volumes, os 2 originais, com a ajuda de Suba Rao, um outro colaborador dela, que escreveria a maior parte dos comentários e explicações. Então, aí, de 3, os 2 volumes originais passariam, então, a ser 3 ou 4 volumes, segundo esse plano do Olcott e da Blavatsky. Né? O próximo aviso apareceu na página 68 do suplemento de abril do Theosophist, né, a revista, né, na seguinte forma: a doutrina secreta, versão nova de Isis sem véu, afirmou, versão nova de Isis sem véu, com uma nova distribuição da matéria de grandes e importantes acréscimos e copiosas notas e comentários por Blavatsky, secretária correspondente da Sociedade Teosófica, com a colaboração de Suba Rao, conselheiro da Sociedade Teosófica, também com a colaboração dele. A primeira parte devia sair em 15 de junho. O aviso foi repetido. Na edição de junho, página 92, a data da publicação foi adiada para 15 de agosto e depois para 15 de setembro, não havendo mais avisos posteriores. Então, você vê que a publicação da obra não foi fácil. Foi cheio de ocasiões especiais, vários métodos foram empregados para facilitar a difusão desses conhecimentos. Né? O Dr. Kleitley declara, que é um colaborador também da época, declara que a primeira notícia que teve a respeito da doutrina secreta foi o aviso na revista de Theosophist. Disseram-me, em 1884, conta ele, que a senhora Blavatsky estava ocupada em escrever um livro, cujo título seria A Doutrina Secreta, que várias pessoas foram consultadas quanto à sua elaboração, e que todos os pontos discutíveis da filosofia hindu haviam sido submetidos a um colaborador chamado Suba Rao, o qual, por sua vez, fizera algumas sugestões relativas ao plano da obra. Soube, posteriormente, esse Dr. Kleitley, que ele cumpriu o prometido, Suba Rao, traçando um esboço muito vago que não foi adotado. Quando Blavatsky viajou para a Europa, levou consigo os manuscritos e trabalhava neles todos os seus momentos disponíveis. Ela trabalhava o dia inteiro, dormia muito pouco, né? Ela repousava muito pouco. Ela vivia mesmo a maior parte do dia trabalhando nessa obra maravilhosa. Achando-se em Paris, em abril e a junho, escreveu ao senhor Sinet, que foi um colaborador dela, né, que uma das razões da vida de um determinado chamado Chatterjee foi a de ajudar-me na parte de sânscrito da doutrina secreta. Veja bem, doutrina secreta, muitas vezes, a maioria das partes, escrita em sânscrito, né, que é justamente uma língua básica da Índia, que originou a língua hindu, né? Então, tinha que ter a colaboração de alguém para fazer isso. Né? Agradeço-vos a intenção de escrever-lhes o prefácio da doutrina secreta. Não solicitei que eu fizesses, porque os Mahatmas, e Morini aqui, Suba Rao, aí são suficientes para o auxílio que necessito. Se entendeis que o esquema não é praticável na forma anunciada, só me cabe lamentá-lo por vossa causa e pela intuição que tivestes. Uma vez que o guru pensa de outra forma, devo seguir o seu conselho e orientação, de preferência aos vossos. Então, ela mesma diz, né, que apesar de todas as indicações dadas por seus colaboradores, ela tinha a obrigação de seguir os gurus, os mestres, né? Então, ela não tinha, apesar de todas as informações e orientações vindas de seus colaboradores, ela afirmou que ela tinha que seguir exatamente a orientação dos seus mestres, dos gurus, dos seres de hierarquia. Né? Dizer que eu obraria com prudência, restituindo o dinheiro das subscrições e retirando o aviso, é uma completa insensatez. Não foi para o meu próprio deleite, assim falou HPB, que me abalancei ao trabalho e ao ônus de escrever de novo esse livro infernal.
mas as minhas predileções e desejos nada têm a ver com o meu dever. Ela diz assim, aquilo que ela desejava, que ela queria, nada tinha a ver com a execução do seu dever cósmico de trazer aquele conhecimento superior para os seres humanos. É muito importante. O mestre quer e ordena que a obra seja escrita, e eu o farei. Olha o que a HBB fala. O mestre quer e determina que seja escrita dessa forma, e eu o farei, a HPB afirma. Tanto melhor para os que dispõem a ajudar-me nessa pesada tarefa, e tanto pior para os que não fizerem nem queiram fazê-lo. Então, preferencialmente, ela dava ouvido, mais atenção aos mestres. Os colaboradores colaboravam dentro das suas possibilidades, mas os mestres é que determinavam fundamentalmente a postura que ela devia assumir para a edição desses livros fantásticos. Né? Quem sabe se, apesar de tudo, e com a ajuda e proteção de Deus, o trabalho não virá converter-se em uma esplêndida obra, HPB afirma. Tampouco poderei concordar convosco que é uma loucura tentar escrever semelhante livro para entregas mensais, visto que é o guru que assim o ordena. Em todo caso, já se acha pronto um capítulo sobre os deuses e os pitris, os devas e os daimona, os elementares e os elementais, e os outros fantasmas semelhantes. Veja só, é um assunto de enorme complexidade, né, para a mente humana. Então, ela tinha que seguir exatamente as orientações dos mestres para tudo dar certo. Né? Blavatsky explica da seguinte forma, encontrei e pus em prática um método muito simples que me foi indicado. E capítulo por capítulo, parte por parte, será tudo reescrito com toda facilidade. Vossa sugestão de que a nova obra não deve parecer uma simples reedição de Isis tem contra si os termos do aviso, já que este promete unicamente interpretar a matéria contida em Isis, a fim de pô-la ao alcance de todos, e explicar e demonstrar que as revelações posteriores, como o budismo esotérico e outros assuntos da revista do Theosophist, não se acham em contradição com as linhas gerais da doutrina exposta, por mais confusa que esta última se apresente em Isis, e fazer constar da doutrina secreta que tudo aquilo que é importante em Isis sem véu, não é isso? Reunindo os materiais relativos a um determinado tema, em vez de ficarem dispersos pelos 2 volumes, como esses estão agora, daí se segue que me vejo obrigada a reproduzir páginas inteiras de Isis, com o fim unicamente de ampliá-las e oferecer esclarecimentos adicionais. E, a não ser incluindo muitas transcrições de Isis, a obra poderá ser Isis ou Horus. Não será nunca o que se prometeu originariamente no aviso ao editor, o qual faço o favor de lerdes. Você veja como era complexo. Você veja a complexidade. Não era simplesmente sentar e escrever, não era assim, não. Tinha que ter todo um cuidado na elaboração da estrutura do livro, dos capítulos, da forma como os capítulos eram editados, né, para justamente facilitar ao público em geral, né? E também, como ela diz, que a doutrina secreta foi uma expansão das ideias contidas em Isis sem véu, são 4 volumes, né? É uma leitura extraordinária, né? Mas, conforme ela própria diz, a doutrina secreta veio com a finalidade de dar uma explicação mais detalhada e profunda a respeito de todos esses conhecimentos. Isso é muito importante. Veja só como foi muito complexo o trabalho de HPB, Blavatsky, para realizar a sua obra. Né? Sua obra. O senhor Judge, que foi um colaborador também dela, que também se encontrava em Paris, março e abril desse ano, né, foi atraído ao trabalho com todo aquele que Blavatsky julgasse em condições de prestar auxílio. Na casa de campo do conde e da condessa de Ademar, pediu-lhe Blavatsky que repassasse cuidadosamente as páginas de Isis sem véu e anotasse a mais os assuntos versados. E tais unidades,
anotações foram de suma utilidade para ela. Então, existiam, a gente pode ver pela própria descrição dela, existiram muitos seres que colaboraram com ela para a edição dessas obras monumentais. Mas, em verdade, ela diz que, apesar de toda a colaboração recebida pelos seus colaboradores, ela sempre dava atenção especial aos mestres, aos gurus, aqueles seres de hierarquia, a esses que ela devia ter absoluta certeza no acompanhamento de suas instruções. Né? Isso é muito importante. Ela mesmo diz como foi extremamente complexo justamente a produção dessas obras. Né? 1885, agora estamos em 1885. Em seu diary, anota o coronel Olcott, a 9 de janeiro. Blavatsky recebe do mestre M, deve ser Moria, o plano para a sua doutrina secreta. É excelente. Oakley, um colaborador, e eu, Olcott, havíamos tentado fazê-lo a noite passada, porém, este é muito melhor. Então, outro colaborador deu uma sugestão para ela a respeito da doutrina secreta. Né? A conspiração Columb obrigou a HPB a partir de adiar para a Europa em março. Aí, pessoas que a rejeitavam e a perseguiam, né? Fez com que a HPB partisse de adiar para a Europa em março de 1885, levando consigo esse precioso manuscrito. Quando me preparava para tomar o vapor, a HPB afirma, Subarrow, seu colaborador, me pediu que, à medida da elaboração da doutrina secreta, lhe remetesse semanalmente a parte escrita. E eu prometi fazer isso. E eu farei, a HPB disse. Devendo ele acrescentar notas e comentários e depois a Sociedade Teosófica fazer a publicação. Então está a colaboração de muitos colaboradores na sua obra. Né? É claro que esses colaboradores não estavam ali por acaso, é claro, né? Não é por acaso. Não, é como o mestre, o professor Henrique de Souza diz, nada acontece por acaso. Seria impossível para a HPB fazer isso tudo sozinha. Não tem condições. Ela tem que ter a ajuda dos mestres, dos mentores espirituais, das hierarquias, e também a ajuda dos seus colaboradores no mundo físico denso, devido à imensidão, devido à alta dificuldade em escrever todos esses livros maravilhosos. Né? Foi nesse ano que o mestre Kutume escreveu a doutrina secreta, Kutume. A doutrina secreta, quando estiver pronto, será uma tríplice reprodução de M, um mestre, né? O Pásica e minha. Isso foi o mestre Kutume que ele falou. Depois de haver Blavatsky trabalhado sozinha durante alguns meses em Würzburg, foi enviada para ajudá-la a condessa Constance Wachtmeister, uma condessa Constance Wachtmeister, uma outra colaboradora, a quem ela declarou que a obra, uma vez terminada, constaria de 4 volumes e revelaria ao mundo tanto da doutrina esotérica quanto era possível fazê-lo no estado atual da evolução humana. Acrescentou HPB, que não seria senão no próximo século que os homens começariam a compreender e discutir o livro de maneira inteligente. Olha só o que a HPB falou, no século XIX, referindo-se ao século XX. Ela disse, não seria senão no próximo século que os homens começariam a compreender e discutir o livro de maneira inteligente. Ela estava se referindo ao século XX. É claro que no século XX, homens e mulheres, alguns, uma minoria da humanidade. Na verdade, a maioria rejeita. A maioria diz que é bobagem, que é enganação dela, a maioria fala isso. Mas uma minoria espiritualizada sabe da autenticidade das obras dela, mas ela se reformou ao século XX como o início da possibilidade do entendimento dessa obra toda. Né? E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele também dá continuidade, indicando que é no século XXI que realmente esse grande entendimento se dará na face da Terra.
o século XXI, a era do Avatara Maitreya, né? Então, justamente, rumo a uma nova civilização. E todos esses conhecimentos no século XX foi um pouco mais entendido por alguns, e no século XXI isso será muito mais entendido e chegando justamente na realização de uma nova civilização, no ano 3005. Veja bem a continuidade que o nosso mestre deu a esse trabalho de Blavatsky no século XX e ampliando esse trabalho para o século XXI, e depois para mais 10.000 anos à frente do ano 3005, conforme o ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. A condessa Wachtmeister, foi confiada a tarefa de preparar cópias nítidas no manuscrito de AKPB. Cópias, manuscritos, né? Cópia não tinha xerox, né? Então, tudo era escrito manualmente. Né? Ela descreve a profunda mágoa de Blavatsky causada pelo relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas e como isso influiu em seu trabalho, obrigando-o a escrever 12 vezes uma página que não conseguia redigir corretamente devido ao estado perturbado de sua mente. Ela sofreu uma perseguição na Europa por essa sociedade de investigações psíquicas. E conforme aqui, o que está registrado aqui nesses comentários, né, que faz parte da história dela, né, por vezes, ela tinha que escrever 12 vezes uma página devido ao seu estado perturbado de mente. Ela era um ser humano, ela vivia num corpo físico humano e, evidentemente, sujeito a todas as vicissitudes, a todas as perturbações do seu meio ambiente. Então, não foi fácil. Veja bem como não foi fácil a HPB seguir os mestres e também se ausentar diante das críticas dos seus opositores, né? Isso foi um estado muito perturbador para ela. Veja só a grandiosa obra de Helena Blavatsky no mundo, né? Uma coisa impressionante. A condessa, que nós chamamos, a condessa Wachtmeister, né? Relata que a circunstância que mais lhe atraiu a atenção e lhe provocou surpresa foi a pobreza da biblioteca ambulante de Blavatsky. A condessa achou nisso uma coisa extraordinária, né? Blavatsky tinha pouquíssimos livros, mas os ensinamentos eram grandiosos. De onde ela tirava tudo isso? Então, a própria condessa achava isso, né? A pobreza da sua biblioteca ambulante. Meia dúzia de livros que andavam com ela, né? Meia dúzia de livros básicos. Ela ia carregar uma biblioteca toda vez que viajasse, de milhares de livros, era impossível. Então, a condessa própria percebeu isso, né? Que a vastidão dos conhecimentos que a HPB punha nas páginas dos livros não correspondia às fontes de pesquisa. É isso? Não correspondia às fontes de pesquisa? Não. Não correspondia à quantidade de livros que ela teria que ter para realizar esse trabalho. Mas, é claro, evidentemente, esses conhecimentos não vinham de bibliotecas que estavam ao seu alcance. Vinha da mente e da orientação dos seus mestres, né? Veja bem, a condessa Wachtmeister já reconheceu isso já nesse ano, né? 1885, a grandiosidade do trabalho de HPB como veículo da obra do Eterno na face da Terra. Não obstante, os seus manuscritos abundavam em referências, transcrições e alusões provenientes de um cúmulo de obras raras e secretas sobre temas das mais variadas índoles. Então, apesar de ela não ter à sua disposição uma vasta biblioteca, mas ela dava referências a respeito de livros que estavam em outros lugares, em outras bibliotecas. É claro que aquilo tudo que trazia de outras bibliotecas estava na mente dos seus mestres, e eles traziam isso de forma correta, né? Elas intuíam a forma dela escrever. Então, por isso que a HPB não precisou de ter uma biblioteca como todo indivíduo, né, erudito tem que ter à sua disposição para escrever um livro que tenha muitas referências. Ela não necessitou disso. Esse foi um dos pontos
daqueles seus perseguidores, dizendo que ela era uma enganadora. Isso foi um dos pontos. Uma das razões que os seus opositores diziam que ela era uma enganadora, porque ela não tinha uma biblioteca à sua disposição para expor todos aqueles assuntos de maneira tão profunda. É claro que eles desconheciam e desconhecem justamente essa questão da relação da HPB com os mestres, com as hierarquias superiores. Algumas dessas obras ou documentos somente podiam ser encontradas no Vaticano ou no Museu Britânico. Olha só, muitas coisas que ela citava eram obras que tinham no Museu do Vaticano, que até hoje é secreto, né? E no Museu Britânico. Olha só que importante. Era, porém, a única verificação que ela necessitava. A Condessa Westminster pôde verificar, por intermédio de seus amigos, aquelas passagens que Blavatsky havia visto na luz astral, com o título do livro, o capítulo, as páginas e os números, todos corretamente citados. Às vezes na biblioteca Bodleian, de Oxford, e outras vezes em manuscritos do Vaticano. Ela escrevia e dava a referência exata de onde estavam aqueles conhecimentos. A relação que aquilo que estava passando tinha com relação a manuscritos contidos em bibliotecas das mais variadas, inclusive dando páginas, a linha, a página, tudo isso. Então, a Condessa Westminster percebeu isso perfeitamente. Ela percebeu, então, que o trabalho da HPB não era somente um trabalho intelectual da HPB, era um trabalho espiritual, como veículo de consciências superiores, e que lhe traziam essas informações, a via intuitiva, de bibliotecas que estavam distantes, né? Traziam trechos de bibliotecas, referências, e a HPB citava a página, o nome do livro, a página, a linha, etc. Uma coisa impressionante o que isso acontecia. Né? Houve frequentes pedidos a Blavatsky no sentido de instruir outras pessoas, tal como fizeram com o Coronel Olcott e o Mr. Judge. Mas ela respondia que, se fosse preocupar-se em ensinar, teria que desistir de escrever a doutrina secreta. Muitos pediram para a HPB que ela lhes desse aulas a respeito desses assuntos, mas a HPB disse que não haveria possibilidade dela ensinar e escrever ao mesmo tempo. Era um trabalho muito vasto, muito difícil. Foi também tentada com oferecimento de alta remuneração, se consentisse em escrever para jornais russos sobre qualquer tema de sua escolha. Ela recebeu a promessa de altas somas em dinheiro para escrever para determinados jornais, aqui de jornais russos, sobre qualquer tema da sua escolha. Ela recusou. Ela recusou. Apesar das altas somas em dinheiro. Aliás, hoje, no mundo atual, é muito difícil isso acontecer, né? Uma pessoa que escreve, principalmente dos meios de comunicação, se recusar a receber dinheiro para falar em nome de outra fonte, né? Normalmente, os meios de comunicação hoje funcionam à base do dinheiro, né? É tudo na base do dinheiro. O dinheiro circula. Isso no mundo inteiro, a gente sabe disso, né? Então, a gente vê que os meios de comunicação hoje não são confiáveis, porque estão sujeitos justamente a essa circulação de dinheiro, que põe na boca de muita gente aquilo que eles não sabem o que dizer, então vão falar por causa do dinheiro. Isso é a grande verdade de hoje, do século XXI. Ela recusou, declarando que, para elaborar uma obra como a doutrina secreta, devo ter a mente concentrada inteiramente nesse objetivo. Ela recusou receber dinheiro de altas somas e ela disse que ela tinha que se concentrar no seu trabalho. Veja bem, ela era de uma honestidade e de uma falta vamos dizer assim, falta de querer obter benefícios próprios. Ela tinha necessariamente que obedecer à orientação dos mestres e assim fez sempre, né?
Dia após dia, ela tinha que permanecer ali, sentada, escrevendo durante longas horas. Ela tinha um trabalho. Era diariamente, ela dormia muito pouco, né? Escrevia diariamente muitas horas durante o dia. Né? Blavatsky manifestou ao coronel Olcott sua disposição em enviar-lhe os 3 capítulos já ultimados para Subarrow proceder à revisão e fazer introdução. E fazer, digo, acréscimos, correções ou cortes. Mas ficará a vosso cargo o exame da introdução, a HPB afirmou. Sinet insiste em querer fazê-lo, mas eu não posso consentir. Sinet, o colaborador dela, né? Ela diz que ele insiste em querer fazê-lo, mas eu não posso consentir só pelo fato de que seu inglês seja mais elegante e de que eu tenha boas ideias para uma distribuição mecânica e literária, porém não metafísica. Então, novamente, ela seguia a orientação dos mestres. Os colaboradores ofereciam determinadas condições para a publicação, mas ela preferia seguir a orientação dos mestres. Aí vem o ano de 1886. Né? Em sua carta datada de 6 de janeiro de 1886, ao coronel Olcott, Blavatsky deixa claro que havia abandonado a ideia de que o novo livro seria uma revisão de Isis sem véu. Ela abandonou essa ideia de que a doutrina secreta seria assim, uma revisão de Isis sem véu. Olcott enviou-lhe um prefácio para a sua obra Isis, revista, mas ela imediatamente o queimou, recomendando-lhe que selecionasse 2 dos volumes de Isis, tudo que lhe aprovesse, fazendo a sua publicação em fascículos e destinando o dinheiro à sociedade. Isso foi, sem dúvida, para aquietar os subscritores aos quais lhe havia prometido. Então, aí está, então, essa coisa. Então, nós vamos ver aqui, a gente vê na obra, né? Deixa eu só anotar aqui. Nós vamos aqui. Estou notando aqui o momento em que nós paramos. A gente vê, nesse nosso encontro de hoje, vendo como a obra foi escrita, a gente vê, não foi simplesmente ela sentou e escreveu tranquilamente. Não, havia muita dificuldade na elaboração, da forma como o livro teria que ter, da sequência, não é isso? E os livros eram caros, né? Teria que baratear os livros, né? Teria que fazer de maneira simples para baratear os livros. Era a forma que as pessoas tinham para ler os livros, né? Não tinha outro meio de comunicação intelectual, né? Então, ela teve todas essas dificuldades, né? Dificuldades imensas para a produção dessas obras. Normalmente, a gente desconhece esses fatos, né? Desconhece esses fatos e é bom que a gente saiba de tudo isso para dar a verdadeira valor que o trabalho da KPB teve na elaboração da doutrina secreta de toda a sua obra. Muito bem. Nós vamos aqui dando uma paradinha na nossa apresentação de hoje sobre esta vasta imagem, né? Consideração sobre como o HPB escreveu a doutrina secreta, as dificuldades que ela teve, né? Foram dificuldades imensas, né? Não só no sentido de escrever e de estabelecer um esquema correto para o livro, como também se defender ou ignorar as ofensas que lhe eram dirigidas, dizendo que tudo aquilo que ela escrevia era falso. E até hoje tem gente dizendo que tudo era uma enganadora. Mas isso faz parte do ser humano. Mas século XX houve uma mudança. E século XXI haverá outra mudança maior, ainda está havendo, para o caminho rumo a uma nova civilização. O nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, eu passo a palavra para que os nossos irmãos presentes participem do nosso encontro. É muito interessante, né, professor, como as pessoas que vêm com uma capacidade de consciência muito grande, como elas sofrem, né? Elas sofrem agressões verbais e morais e tudo mais, né? A gente percebe isso também na nossa escola iniciática, né? Pela vida e obra do nosso mestre Henrique José de Souza, pelo Cristo, né? Pelo Buda, por várias pessoas que adquiriram um estado de consciência mais elevados
Então fica difícil, né, de a pessoa entender, compreender, e muitos ainda acham que realmente são charlatões, né? Realmente, todo mestre tem uma dificuldade muito grande. Não só de trazer o conhecimento, a forma de expandir o conhecimento. E, normalmente, todo mestre ele é perseguido, é caluniado, ele é perseguido de qualquer forma. Eu até falo, viu? Isso eu falo abertamente. Eu falo abertamente isso porque eu tenho a mais absoluta certeza. Hoje, século XXI, se Jesus estivesse aqui presente, vivendo uma vida física e tentasse fazer o trabalho que ele faria, ele seria perseguido novamente. Não crucificado, porque hoje não há possibilidade de crucificar quem quer que seja, né? Pelo menos no mundo civilizado. Não sei no mundo que a gente não conhece se ainda tem gente crucificando os outros. E pode ser que até seja, né? Pode ser que até tenha isso, né? Mas ele seria crucificado moralmente, seria perseguido, seria caluniado. E pior, pela religião. Olha, ele seria perseguido pela religião. Como ele foi perseguido por aqueles que se diziam entendedores das leis, né, de Deus. Ele foi perseguido, Jesus, por aqueles que se diziam entendedores das leis de Deus, mas não entendiam nada, porque Deus é misericordioso, Deus age pela bondade, Deus age pelo amor e pelo perdão. Ora, não é possível que alguém que entenda Deus crucifique um semelhante, seja o Cristo ou não. Então a gente vê que da dificuldade do mundo atual. Mas devemos dizer que nós estamos passando para a quinta dimensão. Nós estamos abandonando a terceira dimensão e a quarta dimensão e passando para a quinta dimensão. Na verdade, se nós considerarmos o planeta Terra é um planeta primitivo, não é verdade? Eu vou dizer que é um planeta de luz? Não é um planeta de luz. É um planeta primitivo. É só olhar a história do planeta Terra, assassinatos, perseguições, uma coisa bárbara, sangue derramado, guerras. É um mundo primitivo. Agora, esse mundo primitivo vai deixar de existir, que é de terceira e quarta dimensão. A Terra vai ser colocada na quinta dimensão. Deixará de ser um mundo primitivo para ser um planeta de espiritualidade. Como os espíritas dizem, deixará de ser um planeta de provação para ser um planeta de regeneração. E a grande quantidade dos habitantes da Terra estão sendo, né, levados para outros planetas mais primitivos que a Terra. É assim que funciona o universo. Aqueles que não conseguirem ter aquela vibração coincidente com a quinta dimensão estão sendo tirados da Terra e levados para planetas ainda mais primitivos que a Terra. É o que o Jesus, o Cristo, e agora já está acontecendo, a separação do joio do trigo. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Boa noite. Bom, estou vendo o pessoal aqui, tem bastante pergunta no chat. Rapidamente, só para deixar o recado aí para todo mundo que estão aí participando. Vocês podem deixar também essas questões, os comentários, seja eles qual forem, também no vídeo aqui no canal. Muita gente vê depois, né? Mesmo que você não esteja aqui ao vivo, você pode postar no próprio vídeo, quem estiver vendo o programa gravado depois, né? E para quem está participando aqui, assistindo nesse momento gravado ou ao vivo, aproveita, deixa aí seu like no vídeo, né? Que ajuda aqui no desempenho, né? Do canal dentro da plataforma. Para receber, se inscreva aí no canal, aperta ali o sininho para ser notificado, e sempre que tiver um conteúdo novo, sempre que nós formos iniciar um novo programa, né? Sempre que tiver um novo conteúdo aqui no site, lembrando que os conteúdos aí do professor são conteúdos exclusivos, muito bem detalhados, e aqui no canal tem bastante material. Quem já está acompanhando e deseja aprofundar em mais informações, quem está chegando agora, tem muita coisa, dá para estudar bastante. É isso.
Muito bom, professor. Pode começar com as perguntas, professor? Pode sim. Pode começar, Carlos, com a Eliana Teixeira. A melhor Isso, maneira de se comportar. Isso, exatamente. A Eliana Teixeira nos deu aqui uma colaboração maravilhosa. isso. A melhor maneira de se comportar é não se preocupar com o bem nem com o mal, mas com o dever. Pois nele não há bem nem mal, mas sim a verdade, o amor, a sabedoria e a justiça. Então, é por isso que, complementando, parabéns, Eliana, por sua colaboração ao nosso encontro. Né? Ensinamento do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. Então, sempre lembrando que a humanidade tem muita dificuldade em entender o que é bem e mal. Isso a gente fala isso, se a gente fala isso publicamente, as pessoas não vão conseguir entender, não vão conseguir. Que a humanidade, as pessoas têm muita dificuldade em entender bem e o mal. Se nós reunirmos um grupo de pessoas, 100 pessoas, e mostrar um determinado aspecto da humanidade, um evento, um comportamento, etc., muitos dirão que é bem, outros dirão que é mal. Não é verdade? Então, as pessoas não vão coincidir na sua classificação entre bem e mal. E depende da sua ideologia, da sua educação, dos seus interesses próprios, dos seus interesses financeiros, aí há interesses, né, da personalidade influem na resposta. A pessoa não responde, ela segue aquilo que o desejo lhe determina que faça. Né? Não é o dever, é o desejo. Mas, então, nosso mestre diz que nós não devemos nos preocupar nem com o bem nem com o mal, mas sim com o dever. O dever é importante. Porque, olha, na verdade, a lei cósmica é justa e perfeita. É justa e perfeita. Se nós formos lá no Oriente, né, no conhecimento do Oriente, a gente vê o bem tem o germe do mal, o mal tem o germe do bem. Então, na verdade, se a gente entender bem pelo conhecimento transcendental, não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. Né? Por exemplo, nós temos muita coisa, nosso planeta está acontecendo muita coisa de mal. Mal. A gente diz, mas mal está, as forças das sombras estão dominando tudo. E está verdadeiramente acontecendo. As forças das sombras estão invadindo as instituições, está havendo uma anarquia, o mundo inteiro. É uma coisa, é indescritível o que está acontecendo. É o fim dos tempos. Como o nosso mestre falava, é fim de ciclo, gasto e apodrecido. Vou repetir, fim de ciclo, gasto e apodrecido. Mas, ao mesmo tempo que essas forças do mal agem, elas fazem um bem. Ela abre os olhos daqueles que ainda estão indecisos. Então, por isso que no mal tem o germe do bem. Porque a ação do mal produz nas pessoas aquela inquietação, aquele rigor na mente para analisar as coisas e tirar muitas conclusões e chegar à conclusão do que é o bem realmente. Né? Então, não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário. É claro que o nosso caminho é deixarmos de ficar vagando entre o bem e o mal e pensar no dever. O dever, o que significa o dever? Qual é o nosso dever? Eu pergunto, qual é o nosso dever como ser humano? O nosso dever único é esse: sermos veículos do eterno na face da terra. O nosso dever é nos fazer a nossa iniciação, nos elevarmos vibratoriamente, nos elevarmos no nosso projeto de iniciação e nos tornarmos veículos das altas consciências universais. Na verdade, a tal ponto de nos tornarmos aquilo que Jesus afirmava, dizia dele. Né? Jesus dizia assim: eu e o meu Pai somos um. Ele dizia: eu não faço por mim mesmo as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, nós não fazemos nada. É isso. Nós devemos fazer aquilo que nós devemos fazer para ser veículo das forças divinas. Então, parabéns à nossa irmã Eliana por essa colaboração. Luz, paz e amor para você. Muito bom, professor. A Margarida Martins, ela pergunta, com quem ficou os originais de HPB? Bom, é uma pergunta difícil. Eu particularmente não sei
Nunca li a esse respeito, a respeito da origem dos originais, se ficaram ou não. Né? A verdade é que as coisas vão... A HPB não escreveu de pronto tudo, ela foi adaptando, foi se ajustando, como nós vimos aqui nas referências, né? Foi se adaptando as coisas de acordo com as necessidades, etc. Né? Agora, um original mesmo, onde ficaram, não acredito que tenha havido, né? Porque normalmente a gente vê que os grandes mestres, tem casos em que a gente vê de mestres que produzem um determinado trabalho, depois revisam aquele trabalho, publicam outro e mandam queimar o antigo. Eu não vou citar casos aqui. Né? O nosso próprio mestre fez isso, né? Henrique de Souza, né? O professor Henrique de Souza. Ele produziu o trabalho, eu não vou citar exatamente o que foi, né? Ele produziu o trabalho, depois ele reajustou, revisou e mandou queimar o original. É isso. E outros tantos fizeram assim também. O Alcorão foi feito assim também, né? Foi feito um original, depois foi eliminado e foi feito um novo, né? Sintético, né? Então, todo o trabalho é dessa maneira é feito, né? Agora, é verdade que os originais, agora, se a gente for a fundo, os originais não estão aqui, estão nos mundos internos. Essa resposta eu tenho certeza de dar. Os originais do trabalho de HPB não estão na face da Terra, estão nos mundos internos. E aí são para toda a eternidade. É isso? Então, a resposta que eu posso dizer para a nossa irmã Margarida, e eu tenho absoluta certeza dessa resposta, os originais de HPB estão nos mundos internos, não se perderam. Agora, a parte física é perdida, queimada, substituída e assim por diante. Né? Toda obra é assim. Né? Aliás, todo autor ele faz isso. Né? A gente vê frequentemente isso. Um autor escreve um livro, depois ele faz uma revisão, muda muitas vezes a estrutura do livro, dá uma nova versão. Não é isso? Por quê? Porque ele vê de uma nova forma, ele consegue reestruturar o pensamento, reanalisa o fato, né? Porque está tudo... como Lavoisier falou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Tudo não vem de uma vez só, né? vai se transformando de acordo com as necessidades do intelecto, da inteligência, da intuição e das necessidades humanas. É a resposta que eu poderia dar para a nossa irmã Margarida Martins. Muito bem, professor. O Guilherme Guazelli pergunta: estamos convivendo com o último Dalai Lama? Não, o último Dalai Lama existe. Ele está. Ele ainda vive, né? Ele está no exílio, né? Ele vivia no Tibete, ele teve que se exilar para, com certeza, não ser preso, né? Ele vive, aliás, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? A gente sabe disso, né? Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz há muitos anos, né? Ele ainda vive, né? Mas o que ele representa não existe mais, que é o Tibete, né? O Tibete está sob o domínio da China, né? A gente sabe disso, né? Então, não existe mais. Então, mas podemos dizer que tudo que tinha no Tibete, nos mundos internos, veio para o Brasil. Isso é básico, ensinamento do professor Henrique de Souza. Tudo que tinha no Tibete veio para o Brasil. Está aqui no Brasil, guardado. Aonde? Em alguma biblioteca? Não, nos mundos internos. Nos mundos internos. E o que está nos mundos internos é imperecível. O que está nos mundos internos é imperecível. Pode-se queimar na face da Terra o que quiser, destruir, botar fogo, mas o que está nos mundos internos é imperecível. Então, é essa a resposta que eu posso dizer para o nosso irmão Guilherme Guazelli Neto a respeito do Dalai Lama. Né? Isso. E ele também pergunta, professor, quais escolas paralelas à Sociedade Brasileira de Obiose? Não, na verdade, não existem escolas paralelas. Né? Não existem escolas paralelas. Cada escola segue o seu caminho. Né? Cada escola tem uma característica específica. Né? Assim como as religiões também. As religiões têm os seus caminhos específicos. Né? Nós podemos dizer que uma religião é melhor do que a outra? Não. Uma religião é boa. A religião, apesar de toda a limitação, estou dizendo a religião no sentido profano, né? Apesar de toda a limitação que uma religião possa ter,
no sentido do dogma, etc., ela é necessária. É o bem e o mal. Uma religião, na maneira profana, não é bem nem mal, é o necessário. Aliás, Napoleão, fizeram uma pergunta para Napoleão, na época, ele era lá o imperador, né? Aí foram lá e perguntaram para o Napoleão, imperador, o que o senhor acha das religiões? Ele falou assim, eu gosto muito das religiões, porque enquanto eles estão reunidos lá, eles não estão me perturbando. Mais ou menos, ele falou mais ou menos isso. Não sei exatamente as palavras que falou, mas foi mais ou menos essa coisa. Enquanto eles estão lá reunidos, estão lá discutindo seus problemas religiosos, eles não estão perturbando o sistema aqui, né? Então, tá certo. Agora, veja bem, tudo é necessário, né? Muita gente critica a religião, as religiões no sentido profano do termo, mas já pensou se não existissem religiões? Seria o caos do mundo, né? Então, a religião, apesar de todo o sentido negativo que possa ter, né? Do dogma, etc., mas ele controla, ele dá uma... É um patamar. Os jovens antigamente faziam assim, cada um na sua praia. Eu não sei se ainda falam isso, né? Cada um na sua praia, cada um nos seus limites, né? Não tem importância. É claro que a pessoa começa na religião, depois vai evoluindo, vai passando por uma escola de filosófica, depois passa por uma escola de iniciação, etc. Não existem escolas paralelas à SBE, não existe. E eu, no meu ponto de vista, eu enxergo a SBE como uma síntese momentânea de tudo aquilo que se entende a respeito da ciência iniciática. Isso eu tenho uma perfeita entendimento a esse respeito. Pode ser que muitos não concordem, né? Mas cada um segue o seu caminho. É a conclusão que eu cheguei. E o nosso mestre diz, tire as suas próprias conclusões. Então, eu vejo a SBE como a síntese de tudo aquilo que foi feito no século XVIII, XIX, XX, e partindo agora para essa remetida para o século XXI. Mas existem as escolas paralelas, iniciação paralela. Eu não vou citar nomes aqui, mas nós conhecemos, né? Muitas escolas paralelas que realizam ritualística, realizam tudo direitinho, né? Então, não vou citar aqui para não criar problemas de ficar mencionando, né? Mas existem muitas escolas, tanto no Brasil, no exterior, né? Escolas que seguem exatamente os princípios básicos, né? Da ciência iniciática, né? Se realmente são escolas iniciáticas, né? Então, eu não diria escolas paralelas, eu diria assim, escolas que cada um dentro da tônica, dentro da sua tônica, né? Cada um tem a sua tônica específica, né? Então, eu não vou citar nomes para não gerar problemas, mas essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Guazelli. Muito bom, professor. O Antônio Oliveira ele traz: o cumprimento com o dever vai neutralizando o karma? Palavras de Henrique José de Souza. Sim, o cumprimento do dever vai neutralizando o karma, por quê? Porque o indivíduo vai se tornando cada vez mais veículo da obra da eterna face da Terra. E chega um momento em que, nessa evolução espiritual, ele torna-se um adepto, um iluminado. Veja, o karma desaparece quando a consciência torna-se iluminada. Então, torna-se um adepto, um iluminado, um sábio. Então, o karma realmente desaparece. Ele, então, a partir desse momento, essa consciência não reencarna mais, ela encarna. Porque ela deixa de seguir a lei do karma, mas segue a lei do Dharma, que é uma lei que age acima do segundo trono, que rege justamente o campo das hierarquias superiores, né? Então, aí a consciência não mais reencarna, mas ela pode encarnar justamente para realizar uma missão específica para o desenvolvimento da humanidade. É assim que eu posso falar a esse respeito, né? Então, cumprindo o dever, cumprindo o processo justamente do projeto de iniciação, desenvolvendo a nossa consciência, autoconhecimento, conhecimento da nossa divindade interna, nos leva à iniciação, nos leva à iluminação e, evidentemente, ocorre a neutralização do karma. Tanto que no budismo é dito o seguinte, é feita a seguinte afirmação no budismo: o que reencarna é o karma. Não é o indivíduo que reencarna, é o karma que o indivíduo tem que reencarna.
O karma é que reencarna. Então, deixando de haver karma, não há mais reencarnação. Então, essa é a resposta que eu posso dizer para o nosso irmão Antônio Oliveira. Muito bem, professor. Eu tenho uns recados para passar, tá? Toda terça-feira, aqui no canal Conexão 3005, nós temos a nossa roda de conversa. E nesta próxima terça-feira, dia 30 de abril de 2024, no mesmo horário, às 20h40, temos a nossa roda de conversa com o tema Ciência, Tecnologia e Eubiose. O palestrante será o Vladimir Ballesteros. Ele é empresário, escritor, pesquisador, ele é aqui de São Paulo, capital, e ele falará sobre as recentes descobertas da ciência por meio de tecnologias avançadas que proporcionam importantes evidências que vão ao encontro dos anais arcaicos e a filosofia eubiótica. O tema é muito legal, muito interessante, porque, ao mesmo tempo que ele é atual, ele traz toda essa bagagem filosófica que a gente tem da história, né, da ciência das idades. É muito interessante. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, prestigia na próxima terça-feira, dia 30 de abril de 2024, às 20h40, mesmo horário, Ciência, Tecnologia e Eubiose. Eu quero falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era. Então, o Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holística e a sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita no endereço da nossa matriz Espaço Shakti Nova Era, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, a gente tem um telefone aí de WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o telefone é 997566874. E também o endereço do Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília e 2 aqui em São Paulo, no departamento de Santana e departamento do Sumaré. Bom, então era isso. O pessoal está agradecendo aqui, Maria Helena, o Antônio Oliveira, parabéns pela clareza, professor. A Cíntia agradecendo, o Décio, né, agradecendo pelo valoroso trabalho, a Eliane também, né, agradecendo, né, em compartilhar conhecimento. E é isso, professor. A Margarida também. Como está já estourando o horário, professor, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero recomendar o Vladimir Ballesteros, né? É um excelente irmão nosso, tem um conhecimento extraordinário. Eu estarei presente para assistir. Muito bom, professor. Eu já assisti várias palestras do Ballesteros. Eu também já assisti muitas palestras. Eu pelo menos, já trabalhei com o Vladimir muitas vezes junto, na rádio, etc. É um irmão excelente. Eu estarei presente para assistir. É uma honra para mim. Infelizmente, eu tenho uma sintonia muito boa com ele. Eu espero que realmente seja um momento assim brilhante para nós, para ele e para todos que buscam, né, professor, conhecimento. Então, era isso, pessoal. Como está já finalizando o horário, eu quero agradecer a participação de todos, tá? E eu quero também desejar um bom final de sábado, bom domingo, até terça-feira, né, com o Vladimir Ballesteros, né, no mesmo horário, terça-feira, dia 30 de abril, às 20h40. E também no nosso próximo sábado, né, nos próximos encontros. Até lá. É com você, Roberto. Isso aí, pessoal. Bom restante de sábado para todo mundo. Ainda é cedo, né? Está só começando. Então, tem bastante sábado ainda para aproveitar. E bom domingo. E nos vemos aí no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite. Agora eu falo, né? Carlos, termino, né? Pode terminar, professor. Pode terminar. Obrigado.
Boa noite, meu irmão Jorge Gilberto Catira, obrigado. Meu irmão Carlos Nascimento, muito obrigado. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui na nossa reunião. Foi uma honra, uma felicidade muito grande. E até terça-feira, com o Vladimir Balesteiro. E até sábado aqui no nosso programa, né? Projeto de Iniciação. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus.